gente estava conversando aqui em off, né, antes de começar o programa, que é a pauta das pessoas trans no esporte, que é uma pauta que é muito cara a Mili, a mim, e obviamente a você que estuda esse assunto, trabalha para a inclusão de pessoas e que está numa posição, tem um lugar de fala diferente do nosso, que é o lugar da atleta, mulher, que supostamente é quem as pessoas que são contra, né, a inclusão de pessoas trans estão defendendo, né? Precisamos proteger as nossas meninas, precisamos proteger as nossas mulheres. De repente a gente importa, né? Mas com o pior dos motivos, que é a exclusão. Então, queria que você falasse um pouco sobre esse assunto, da sua visão sobre a inclusão de pessoas trans, tanto no esporte de base quanto no alto rendimento. Eu acho que no esporte, acesso a esporte é um direito humano, então o esporte de base não tem que ter discussão, não tem que ter qualquer tipo de discussão. Essas pessoas têm que ser incluídas. Dentro do esporte de rendimento, eu acho que cabe a gente pensar transição pré-puber e pós-puber, mas as pessoas não estão preocupadas com isso. O que essas pessoas querem é criar uma histeria coletiva, né? Essa coisa de que é uma ameaça ao esporte feminino. Não tem nenhum dado que embase isso, né? Aqueles 70 mil libras que a J.K. Rowling botou para fazer lobby político no que a Suprema Corte do Reino Unido fez, a consequência disso foi que a Federação Inglesa de Futebol teve que banir pessoas trans da base e do alto rendimento. Sabe quantas atletas trans estão no futebol profissional da Inglaterra? 0. Então, é um não problema. Agora, 30 mulheres trans que jogavam futebol de forma recreativa na Inglaterra não vão poder fazer mais, né? E eu acho que a gente tem que ficar muito atento, né, de que quando a gente começa a atacar uma comunidade historicamente marginalizada num determinado setor da sociedade, isso é uma estratégia para a gente normalizar atacar essas pessoas em outros setores. Então, o esporte ele está sendo usado, né? Tem uma outra questão também de tratar pessoas trans e pessoas intersexo como a mesma coisa, e não é, né? As pessoas intersexos, elas nascem assim, e acabam que as políticas são as mesmas. E muitas vezes, quando a gente vai fazer esse debate, as pessoas trazem para mim, né? Mas e você? O que você pensa? Se você estivesse competindo, eu falei, eu não sei se eu competi contra uma mulher trans, porque não me importa. Eu não sei se na final olímpica que eu estava, das outras 7 meninas, tinha uma menina trans ou não. Não me importa. Dentro do esporte, teriam meninas mais rápidas que eu, menos rápidas que eu. Então, o que me importava para mim era a minha raia, era o que eu podia fazer. Então, não me interessa. É um não problema para mim, né? Então, essa é a minha posição. A gente vem tentando aqui, está cada vez mais difícil, enquanto ativistas de direitos humanos, a gente até pautar essa conversa. Tem que reconhecer aqui que o melhor documento que a gente tem é o do Comitê Olímpico Internacional, que ele fala sobre inclusão, ele fala sobre ter uma abordagem de direitos humanos, mas está realmente muito, muito, muito difícil, porque a coisa está tomando uma proporção absurda. E aí o que eu estou vendo de abusador usando isso para falar que está querendo defender mulher e menina dentro do esporte realmente... E aí eu não vou estar do lado dessa galera. Assim, tem organizações seríssimas que trabalham com combate contra a violência sexual contra crianças, apoiando a exclusão de pessoas trans. Assim. Então, eu acho que é o momento para a gente se posicionar. Então, eu acho que eu tenho a obrigação de me posicionar como alguém a favor da inclusão. Eu não quero ser misturada com pessoas que usam uma causa tão importante, né? Eu quero deixar muito claro que eu sou a favor da inclusão de pessoas trans e pessoas intersexo dentro do esporte. E acho muito importante a gente falar das pessoas intersexo, porque, assim, parece que a gente está falando de uma gente. Isso é muito raro, não é raro. Se você já viu uma pessoa ruiva na sua vida, você provavelmente já viu uma pessoa intersexo. Então, temos que falar... Estatisticamente, é a mesma probabilidade, né? E agora vocês estão falando, eu lembrei de um seriado que eu gostava muito, que chamava Will and Grace, porque assim, a Joana, provavelmente na fase do auge dela, ela ganhava de muito homem, entendeu? Então, é um debate, ganhava na natação, eu estou falando, de muito homem. É um debate que é muito mais amplo do que a gente está se propondo a travar, né? E eu lembro desse seriado, Will and Grace, que tinha um time dos homens gays de futebol de salão. Aí eles treinaram muito, porque o sonho era ganhar do time dos homens hétero. E aí tem lá um jogo e eles ganham do time dos homens hétero. E aí os gays fazem a maior festa do mundo ganhando. Aí eles sentam no banco, assim, depois que eles festejaram muito. Aí um fala para o outro, e agora o maior dos desafios.
ganhar das lésbicas. Mas é isso, Ai, eu cresci ouvindo que eu tinha que, para eu chegar, eu tinha que treinar como homem. E aí, na minha cabeça de criança, eu achava que aquilo era tolerar a dor física. E aí, com o tempo, eu comecei a ser taxada como uma menina que treina mais que muito homem, porque eu vi os caras parando e reclamando e eu continuando. Então, aí você vai entendendo que não é uma questão de gênero, né? Que tem muitas coisas que determinam performance dentro do esporte, né? Mas definitivamente quem se preocupa com direitos humanos, quem se preocupa com luta com assédio e esporte, pessoas trans são pessoas que sofrem mais violência sexual, né? Os maiores abusadores dentro do esporte são homens cis com alguma posição de poder. Isso. Eu não conheço uma mulher que ande na rua com medo de uma mulher trans, né? As pessoas Nunca. andam, a gente anda com medo de homem cis, hétero, Nem né? de entrar Essas são no as pessoas. banheiro e ter E, mulher gente, trans no banheiro, e medo zero. podemos Zero. falar uma coisa? Eu, sinceramente, sinto uma irmandade com mulheres trans que muitas vezes eu não sinto com algumas mulheres cis, tá? Uhum. Então, Você assim, diz, é uma conexão com mulheres trans muito maior do que algumas mulheres cis, por exemplo, que têm um posicionamento político muito diferente do meu. Então, sim, Olha, muitas sim. das coisas que eu aprendi sobre ser mulher nesse mundo, eu aprendi com a Amara Moira, uma mulher Ai, amo. trans. E palmeirense. E palmeirense, gente, tudo bem, mas as pessoas não são perfeitas, Alice, eu não sei por que você fala isso. Porque existe um caminho, o Paul Preciado, um homem trans, um filósofo, chama as pessoas trans de dissidentes do regime binário da diferença sexual. Existe um caminho que você faz para transicionar, que é um caminho que isso vai ficando muito escancarado, e a Amara foi me mostrando isso, uma coisa que eu ainda não tinha visto. Então, sim, assim, tô com a Joana, eu assino embaixo isso aí, tudo que a Joana falou. sim. Nossa, gente, o esporte ele precisa ser sobre inclusão, né? A ideia de que umas pessoas podem ou não, especialmente no esporte de alto rendimento, para mim essa discussão é a mais bizarra, né? Porque as diferenças e as vantagens físicas são parte inerente do esporte. Uma pessoa de 1,50 m hoje não vai jogar vôlei, não vai, pode ser o melhor jogador, não, né? Faz parte né, da natureza do esporte. Mas a gente não pode mais roubar mais do seu tempo, a gente gostaria. Daqui a pouco, Caetano voltará à sua posição de chefe do seu dia, que eu não sei. Meu chefe. Meu dia também está baseado ao redor dos horários do meu chefe, né? Sabemos como é. Mas, assim, eu preciso dizer que assim, é com muito, muito, muito orgulho que a gente recebe aqui, porque, assim, ter a coragem de se posicionar da maneira como você se posiciona, com os custos que a gente sabe que isso traz, e alguém que, assim, está dedicando a sua vida, né, depois da vida de atleta, que já é difícil o suficiente, a combater, a entrar numa luta que é mais difícil ainda, muito mais difícil que ganhar uma medalha, que é, né, garantir a integridade do esporte e garantir, acima de tudo, a nossa segurança, a segurança de mulheres, né, e grupos historicamente marginalizados. Assim, dá muito orgulho. Tá difícil da gente ter orgulho do Brasil hoje em dia, mas a gente tem muito orgulho, né, de brasileiras como você, ainda que a gente tenha perdido você para a Alemanha, temporariamente, espero. A gente fica aqui com muito orgulho e com muita saudade de você. Obrigada mesmo, Isso. viu? E parabéns aí pelo projeto, coragem. E quando a galera vier para cima de vocês, avisa que aí a gente se junta e vai para cima. Isso. Boa. Não, gente, aquela Aguardem. velha história. Olhar para o lado e ver que você está na nossa trincheira, cara, dá muita força para seguir. Vamos embora. Dá muita força. E quem puder, dá uma força pro canal, como eu falei lá no começo, tem o nosso Apoia-se, se inscrever ajuda muito também, deixar o like, mandar para os amigos e para as amigas essa entrevista maravilhosa. Tem entrevista com o Elias Jabor, com o pastor Henrique Vieira, com o professor Miguel Nicoleles, tem muitas entrevistas maravilhosas, com o Alan de Abreu da revista Piauí, citada aqui pela Joana, que ainda bem que existe, né? Imprensa livre, trabalhando, é parte importante da nossa democracia. E lembrando, todas as segundas e quintas-feiras a gente está aqui com conteúdo novo. Sigam quem ainda por um acaso está cometendo este absurdo de não seguir a Joana no Instagram, faça, porque assim, é educação, é diversão, né? Eu rio muito, gente, amo. E ainda, né, tem de brinde acompanhar a vida do Caetano, esse botafoguense maravilhoso. Obrigada, Joana.
Um beijo Obrigada. enorme para você. Beijo.